Graça e paz, que Deus abençoe você neste dia, em nome de Jesus. E hoje eu quero trazer uma palavra ao seu coração, porque o Espírito Santo é para todos, o Espírito Santo é para você. E eu quero trazer para você uma passagem bíblica muito poderosa sobre Gideão. Gideão estava vivendo no seu contexto histórico, Israel, estava passando um dos períodos mais difíceis da sua história, Israel. E Gideão estava trabalhando e apareceu o Senhor a Gideão através do anjo do Senhor dizendo: você é forte e valoroso. Mas Gideão, ele era carregado de insegurança e ele não tinha segurança para fazer aquilo que Deus colocou para que ele fizesse sobre a sua vida. Como está em Juízes capítulo 6. Ele era uma pessoa que não se sentia capaz, mas ele chamou a atenção dos céus. E eu quero fazer um ponto aqui. Por que ele chamou a atenção dos céus? Gideão estava malhando trigo em um lagar. Malhando trigo em um lagar? Era um lugar totalmente oposto um do outro. Mas Gideão estava fazendo algo diferente de todo mundo. As pessoas já estavam acostumadas a ser roubadas pelos midianitas. Porque toda vez que era o tempo da colheita, toda vez que Israel ia colher, os midianitas olhavam de longe, porque para trabalhar no trigo tinha que ser num lugar muito alto, tinha que vir o vento. Então os midianitas, que eram o inimigo do povo de Deus, olhando aquilo, eles vinham para saquear, eles vinham para roubar, porque era o tempo de colheita do povo de Israel. Mas o que Gideão fez? Ele deixou os lugares altos e ele foi trabalhar o trigo no lugar aonde se pisa no vinho. E isso chamou a atenção dos céus. Sabe, eu quero dizer algo para você neste dia que muitas das vezes você já se acostumou a ser roubado. Você já se acostumou e está trabalhando e de repente vem o inimigo e roubar a sua colheita. De repente vem o inimigo e rouba a sua família, rouba o seu trabalho, rouba as obras das suas mãos. Mas eu quero te propor hoje, faça algo diferente como Gideão. Faça algo inesperado como Gideão fez. Ele não foi lá em cima onde todo mundo trabalhava para trabalhar o trigo. Não, ele foi aonde fazia o vinho. Então ele começou, e o serviço ali era o dobrado. O serviço, porque para você trabalhar o trigo tem que ser um lugar alto, tipo uma montanha. Por quê? Precisa do vento para separar a palha do trigo. E o que ele fez? Ele se esforçou muito mais. Ele pegou um produto, e aqui atrás de mim eu tenho o trigo representado. Ele pegou esse produto e levou no lugar onde trabalha com vinho. Então o trabalho dele foi dobrado, o esforço dele foi dobrado. Eu quero dizer para você, para que você saia dessa mesmice, para você sair da mesmice do seu dia a dia, você tem que ter estratégias de Deus. Você tem que ter um esforço a mais. Então o Senhor olhou isso na vida de Gideão, então ele enviou um anjo, e o anjo chamou Gideão de um homem forte e valoroso. Homem forte e valoroso. Preste bem atenção. O anjo falou para ele: você é forte e valoroso. Mas sabe qual foi a resposta de Gideão? Como eu, Senhor? Eu forte e valoroso? Como pode ser isso? Sendo que na minha família, olha que loucura, de toda Israel, a minha família é a mais pobre. E da mais pobre, a minha família, eu sou o menor da casa do meu pai. Isso está em Juízes capítulo 6. Ele fala assim: eu sou o mais pobre da casa do meu pai. Como isso? Se o Senhor é comigo, por que Israel está passando por isso? Se o Senhor é comigo, por que nós estamos passando por esta afronta? Sabe, muitas das vezes as pessoas reclamam, as pessoas, elas, como posso dizer para você, elas começam a reclamar da sua vida e elas começam a falar do que está acontecendo e quer direcionar essa culpa para Deus. Mas na verdade, Israel estava passando por tudo isso porque eles tinham desobedecido a Deus. Muitas das vezes nós passamos coisas das nossas vidas e nós olhamos para o céu e falamos: Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Parece que dá uma amnésia. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. E o que acontece com Gideão?
O povo de Israel desobedeceu a Deus. O povo de Israel ficou afastado de Deus. Então eles estavam colhendo daquilo que eles plantaram. Mas enfim, Gideão falou assim: eu sou o menor da minha casa. Eu sou o menor da minha família. E eu, estudando a palavra de Deus, eu não conseguia encontrar esse homem tão pequeno, essa família tão pequena. Pelo contrário, seu pai, ele tinha funcionários. A casa do seu pai tinha funcionários. Sabe, eu fiz um seminário chamado Quebrando as Fortalezas da Mente. E um dos piores problemas na vida das pessoas é quando a sua mente está bloqueada daquilo que Deus tem para a sua vida. Uma das coisas mais terríveis que existe é quando você bloqueia aquilo que Deus tem para você. Aquilo que Deus escolheu você para fazer. Existem pessoas com a mente bloqueada. Existem pessoas que se sentem inferior às outras. Quantas coisas Deus tem para você? Quantas coisas Deus tem para a sua vida? Mas você se acha menor do que Z, do que B. A comparação, a pior coisa que existe é você se comparar com uma outra pessoa. Você sabe por que ocorreu o primeiro homicídio na terra? Porque Caim se comparou com Abel. Um fez um sacrifício, uma oferta ao Senhor, e o Senhor recebeu. E Caim quis copiar Abel e foi fazer também, mas não soube fazer. E aí ele ficou com inveja do irmão porque se comparou. Olha, Deus ouviu meu irmão e não me ouviu. E aí nós vamos encontrar que na palavra de Deus existe pessoas que se comparam com outras e se sentem menor. Por que será que Gideão se comparou como menor do que as outras pessoas da sua cidade? Sabe, existem muitas pessoas que não se sentem capazes. Mas em nome de Jesus eu quero dizer para você, o Espírito Santo é para todos. E Ele está aqui nesta hora para te capacitar. Mas para isso Ele precisa quebrar esse bloqueio na sua alma, no seu espírito e na sua mente. Você é obra-prima da criação de Deus. E aí Ele faz desafio com o anjo do Senhor e Ele entrega uma oferta ao Senhor. E aí o Senhor começa a operar sobre a vida de Gideão. Mas um dos versículos que eu mais gosto dessa história de Gideão, desta passagem bíblica sobre Gideão, está em Juízes capítulo 6, versículo 34, que vai dizer que o Espírito de Deus possuiu Gideão. O Espírito de Deus se apodera de Gideão. Querido, isso é poderoso. Isso é magnífico. Sabe? O Espírito Santo é para todos. E quando o Espírito Santo se apodera de Gideão, sabe o que acontece? Ele toca a buzina, ele toca o shofar. E quando ele toca o shofar, há uma unção. Não é simplesmente tocar o shofar, um instrumento de sopro, tirado do chifre do carneiro, e era tocado para convocações, para guerra, para reuniões, enfim. E cada toque tinha um objetivo. E Gideão, ele pega o shofar e ele começa a tocar o shofar. E eu quero que você preste bem atenção nisso. Ele não tocou o shofar simplesmente com um sopro natural, mas ali ele estava apoderado do Espírito Santo. E começou a vir gente da direita, da esquerda, de trás para frente, do sul, do norte, do leste, do oeste. Começou a vir pessoas de todos os lados para lutar com Gideão contra os midianitas. Porque o Espírito do Senhor se apoderou dele. Sabe, eu quero dizer para você em nome de Jesus, que quando o Espírito Santo apoderar-se de você, você vai liberar o shofar. Você não precisa pegar um chifre de um carneiro e soprar, mas é a sua boca, é a sua palavra, é aquilo que está dentro do seu coração. A Bíblia vai dizer assim que nós falamos daquilo que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio do Espírito Santo, e se dentro do seu coração tem a palavra de Deus, então você vai liberar vida. E aquilo que está sendo roubado, é aquilo que está sendo destruído, é aquilo que estão tirando de você, o Senhor vai te dar autoridade. O Senhor vai te dar autoridade para vencer o inimigo, como está em Efésios capítulo 6.
Então receba esta autoridade. Existem pessoas que sofrem dia, sofrem noite, sofrem um dia, uma semana, um mês, um ano, estão sofrendo, estão batalhando, como Gideão, o trabalhador, o batalhador, mas a vida não muda, não dá um passo à frente, é sempre a mesma coisa. Mas quando o Espírito Santo se apoderou de Gideão, quando o Espírito Santo tomou conta de Gideão, aquele homem que se sentiu o menor da sua casa, agora se torna um grande líder de Israel, a ponto de tocar o chofar e vir pessoas dos 4 cantos para lutar com ele. Eu quero liberar esta palavra sobre você. Você que está nos assistindo, quando você abrir a sua boca, não será pessoas que irão lutar do seu lado, mas será os anjos do Senhor que estão acampados à sua volta para lutar com você. E em nome de Jesus você vai resistir e vai vencer em nome de Jesus. Então, Gideão, ele foi capacitado. Gideão recebeu o Espírito Santo. Ele obedeceu o chamado que Deus tinha para a sua vida. E eu quero liberar esta palavra sobre você. Você vai entender o chamado de Deus sobre a sua vida e sobre a sua história. Sabe, o revestimento do Espírito Santo sobre a vida de Gideão foi tão nítido que outras pessoas começaram a seguir Gideão. E eu vou dizer isso para você. O Espírito Santo, o poder do Espírito Santo será tão nítido na sua vida. A transformação daquele homem que se escondia, daquele homem que tinha vergonha, daquele homem que tinha medo, que através da sua vida, outras pessoas serão alcançadas em nome de Jesus. Aquele homem que era inseguro, aquele homem que tinha medo, aquele homem que se sentia o menor da sua casa, agora se tornou um líder corajoso. Eu libero esta palavra para você. Sabe, aquele momento Gideão se via como um homem fraco, fragilizado e com medo e o menor da sua casa. Mas Deus já estava vendo Gideão aqui no futuro. Deus já estava vendo Gideão liderando, tocando a trombeta, ajudando as pessoas. E Israel começou a se ajuntar e a seguir Gideão. Sabe, neste dia, talvez você se sinta fragilizado, triste, arrebentado, mas eu tenho uma visão profética e eu já vejo você liderando, eu já vejo você na frente, eu já vejo você vencendo tudo aquilo que o inimigo se levantou contra a sua vida. Profeticamente, eu já vejo você vencendo em nome de Jesus. E quando Gideão ele recebe esse chamado de Deus, ele é apoderado do Espírito Santo. Mesmo assim, ele ficou com o seu coração apertado. Mesmo assim, ele precisava de confirmações. Será que Deus é comigo? Será que realmente Deus está comigo? Muitas das vezes, você que está me assistindo em casa, você já sentiu a presença de Deus, já sentiu o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, mas você está pedindo um sinal. Será que Deus está comigo? E você está me vendo aqui na internet e eu, como profeta, estou dizendo para você: o Senhor está com você. E sabe o que ele fez? Ele pega um cordão e nesse cordão ele fez um desafio com o Senhor. Ele pega um cordão e ele coloca na grama, na relva, e ele diz assim: se no outro dia este cordão estiver molhado e do lado estiver seco, então o Senhor é comigo. Aí no outro dia ele foi de manhã, acordou, ele foi lá, em volta estava tudo seco, mas no cordão que ele tinha colocado estava úmido, estava molhado. Aleluia! Mas mesmo assim o seu coração falou: Senhor, eu vou te desafiar, eu peço uma confirmação mais uma vez. Amanhã vai ser o contrário. Eu vou fazer o seguinte: se amanhã o cordão estiver seco e a relva estiver molhada, é porque o Senhor está comigo. Sabe o que acontece? No outro dia, aquilo que ele pediu para Deus aconteceu. O cordão estava seco e em volta estava tudo molhado. Mas o que isso significa? Qual é o significado profético sobre isso? O que isso quer trazer para a minha vida e para a sua vida? Preste bem atenção. A água,
o frescor representa o Espírito Santo. Então, naquele momento que Gideão coloca aquele cordão seco, ele estava dizendo: a minha vida é seca, eu sou seco, mas eu preciso de ti, eu preciso das águas, como Jesus disse para aquela mulher samaritana: se você beber da água que eu lhe der, nunca mais você vai ter sede, e de dentro de você vai correr rios, aleluia, de águas vivas. Então, Gideão estava falando assim: eu sou um pano seco, eu sou um cordão seco. E naquela noite, o Senhor trouxe água para ele. O Senhor trouxe vida para ele. Talvez você esteja como Gideão, se sentindo seco, sem vida, sem propósito de vida, sem propósito de viver, seco. Mas eu quero liberar esta palavra. Você vai transbordar, as águas do rio de Deus vão transbordar sobre você, porque o Espírito Santo é para todos, e o Espírito Santo quer possuir a sua vida, o Espírito Santo quer possuir a sua história, aleluia! Você que está aí do outro lado sentindo seco, vazio, sem vida, Ele quer trazer a água do Espírito de Deus, a água que vem do trono de Deus, para trazer vida novamente sobre você. Mas o que representa então, apóstolo, o outro ato profético que ele pediu? A terra estar molhada e ele seca, e o cordão seco. O que significa? Mais uma vez, você só pode dar daquilo que você tem. Então, para que você derrame sobre a vida de outras pessoas, você tem que ter, você tem que carregar. Então, quando o Gideão está seco, quando o fio está seco, a corda está seca, e ao lado tudo úmido e molhado, significa que de mim sai virtude para tocar em outras pessoas. Lembra-se de Jesus. Jesus andou na terra cheio do Espírito Santo, e as pessoas que estavam do lado de Cristo eram abastecidas pelo poder de Deus. Então eu quero dizer para você que, em nome de Jesus, que através de você vai derramar sobre a vida das outras pessoas, e pessoas que estão secas, e pessoas que estão feridas, e pessoas que estão sem vida. Através de você, elas irão receber o poder do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é para todos. Então você que está aí se sentindo seco, Deus vai te molhar, e através disso você vai transbordar sobre outras pessoas. Gideão não poderia liderar um exército seco. Gideão não poderia liderar um exército sem o poder do Espírito Santo. Então, porque ele tem Espírito Santo, agora ele pode liderar um exército para vencer os midianitas. E eu quero liberar esta palavra para você. Através do rio de Deus, através do poder de Deus, você vai poder liberar sobre a vida de outras pessoas. Confie em Deus. Confie que verdadeiramente o Espírito Santo está dentro do seu coração. O Espírito Santo está dentro de você. Assim como Gideão foi preenchido por Deus, eu quero que neste dia você também seja preenchido pelo poder do Espírito Santo. Por que você está seco? Se você tem vida, e vida e abundância aí do seu lado. Como assim, apóstolo? O Espírito Santo está perto de você. O Espírito Santo está sobre você. O Espírito Santo quer te abastecer com o seu poder e com a sua glória. Mas você tem que fazer como Gideão. Ser humilde e reconhecer as suas debilidades, mas ao mesmo tempo estar pronto para receber aquilo que Deus tem para a sua vida. E o que Deus tem para você é sobrenatural. E neste momento eu quero orar por você. Eu não sei o que é um midianita para você. Pode ser a vida espiritual, vida financeira, vícios, pode ser o seu casamento, pode ser o seu trabalho. O que os midianitas vêm e roubam de você? Que os midianitas representam o diabo. Hoje o Senhor quer levantar pessoas como Gideão para vencer os midianitas no nome de Jesus. E o Senhor está te chamando. Toque a trombeta. Toque a trombeta. Reúna a força, porque o Senhor está com você.
seja abastecido, seja possuído pelo Espírito Santo. E o Senhor te dará vitória. Para concluir sobre Gideão, sabe como que ele venceu essa guerra? Sabe como ele venceu essa guerra? Com um cântaro, com um cântaro e com buzinas e com chofar. À noite, o Senhor falou assim, olha, eu quero que vocês peguem vasos e eu quero que vocês peguem um chofar. E eu quero que vocês quebrem o vaso. E ao mesmo tempo que eu der o toque, quando vocês quebraram o vaso, vocês vão tocar o chofar. Isso eles fizeram de madrugada. 1, 2, 3, pam, praf, quebrou os vasos. Os medianitas ficaram desesperados. Fugiram, se mataram a si mesmo. Foi uma vitória extraordinária, sem que eles tivessem que fazer nada assim de um confronto homem com homem. Porque isso humanamente não conseguiria, porque eram muitos medianitas. Mas porque eles quebraram o vaso e tocaram o chofar, o Senhor deu a vitória para eles. Sabe como você vai vencer a sua vitória, a sua guerra? Obedecendo o que Deus diz para você. E aquilo que parece impossível se tornará o sobrenatural de Deus na sua vida, na sua saúde, no seu ministério, no seu casamento, em qualquer área da sua vida. Quebre o vaso ruim e deixe o Senhor construir um vaso novo. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por essa pessoa que está me assistindo agora. Eu quero orar por este homem, por esta mulher que está me assistindo agora. Pai, de repente eles estão como Gideão, se sentindo zero à esquerda, se sentindo o menor da sua casa, o menor da sua cidade, o menor da sua nação. Mas em nome de Jesus, quando o Espírito Santo se apodera de uma pessoa, ele pega do menor e coloca na linha de frente da batalha. Pai, então, em nome de Jesus, é isso que eu declaro e é isso que eu profetizo sobre a vida desta pessoa em nome de Jesus. Todo complexo, espírito de inferioridade, sem força para lutar, sem força para vencer, triste, abatido e abatida, pensando até mesmo tirar a sua vida. Em nome de Jesus eu repreendo esse espírito, eu repreendo essa mentalidade, mas em nome de Jesus, que o Espírito Santo se apodere desta pessoa, que a sua glória se apodere dele e dela agora, Pai, e aquilo que era seco, aquilo que não tinha vida, aquilo que estava morrendo, possa ser encharcado com os rios que vêm direto do trono de Deus. O seu Espírito possua essa pessoa, em nome de Jesus, e que através deste banho, através deste rio, através disso, ela possa derramar sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu esposo, esposa, filhos, em nome de Jesus, ó Pai. Eu libero isso, Pai, que essa pessoa seca, ela vai ser tão encharcada com o seu poder, que ela vai derramar para a vida de outras pessoas. É o que eu declaro e profetizo, em nome de Jesus. Amém, amém. Receba no seu espírito, sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo é para todos. Que Deus te abençoe. Escreva aqui o que você está sentindo nesta oração. Mande o seu testemunho. Compartilhe este vídeo com outras pessoas, para que elas possam ser alcançadas pelo poder do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Não se esqueça, o Espírito Santo é para todos.